Mas nessa noite agora eu peço ao Senhor, papai querido, estenda as suas mãos poderosas sobre a vida do teu servo nessa noite, ó Pai. Coloca as suas palavras no coração dele, papai querido. Senhor, que seja feita a sua vontade, ó Pai. Abençoe ele nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 1, versículo de número 6. Nós iremos ler apenas a parte A deste texto. Cantares de Salomão, capítulo de número 1, verso de número 6, apenas a parte A do texto. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Apenas a parte A do versículo, amém? O texto vai nos dizer o seguinte: e não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Vou repetir mais uma vez. E não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, pode tomar tua assento no nome de Jesus. Eu peço que por gentileza você me dê um pouco da sua atenção, e que por gentileza você me dê um pouco dos seus ouvidos, da tua mente, porque eu creio que através desta mensagem o Senhor irá falar com você aqui nessa noite. Amém? Eu peço para que você entre nessa história comigo. Eu peço para que você mergulhe de cabeça nessa história, porque o Senhor, Ele tem um recado, Ele tem uma mensagem, Ele tem algo para dizer para você aqui neste lugar. Ele não nos trouxe aqui à toa. Não é apenas mais uma reunião, não viemos aqui por obrigação, não viemos aqui porque tínhamos um compromisso marcado. Não, nós estamos aqui por gratidão ao Senhor. Eu costumo dizer que crente nunca entra no culto para receber nada. Ele entra para dar. E por consequência, o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos dá a tua bênção, a tua paz, a tua glória, o teu poder sobre nossas vidas. Nessa noite você veio para dar algo e não para receber. Mas por consequência, o Senhor irá te dar algo aqui nessa noite. E será uma palavra para o teu coração. Amém? O livro de Cantares, por muito tempo, durante muitos anos, ele foi um livro colocado de lado nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que a Igreja Católica, ela via o livro de Cantares como um livro apenas de romance entre Salomão e a Sulamita. Nós vamos ver que durante muitos anos, a história vai nos contar que o livro de Cantares foi colocado de lado, devido a alguns homens olharem para ele e dizer: não há um contexto para ser colocado na Bíblia. É um livro de amor apenas. Mas os anos foram se passando, os tempos foram passando, e os estudiosos começaram a entender que Cantares não é apenas um livro de romance, onde conta a história de amor entre Salomão e a Sulamita, mas o livro de Cantares é a história de amor entre Deus, Israel e Jesus e a Igreja. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu acredito que isso não é apenas um dado, é uma verdade de Deus para mim e para a tua vida. O livro de Cantares não é um livro de romance apenas de um homem e uma mulher, mas é um livro de amor, contando a história entre Deus, Israel e Jesus e a Igreja, representada por nós aqui nessa noite. Eu e você fazemos parte deste livro, porque é a história de amor de Jesus. Morreu numa cruz no Calvário para dar a vida pela Igreja, que somos eu e você. É a história de amor de Jesus entre eu e você. Nós vamos ver que Cantares então é um livro de romance, de um amor. Esse amor que é inexplicável, esse amor que não há comparação, que é o amor de Jesus com a sua Igreja. Nós vamos ver que o livro de Cantares então agora vai ser narrado não apenas de uma forma literal, de um romance entre um homem e uma mulher, mas vai ser narrado aqui nessa noite como uma história de amor entre Jesus e a sua Igreja. O livro de Cantares não é apenas um livro a qual você pode falar sobre ele no encontro de casais, mas é um livro que você pode dizer que Jesus ama a sua Igreja. Nós vamos ver que Salomão é um rei muito imponente, muito poderoso. E
nós vamos ter um porquê disso. Salomão é o terceiro rei de Israel. O primeiro rei Saul, o segundo Davi. O terceiro rei de Israel se chama Salomão, filho de Davi. Salomão, quando assume o governo de Israel sendo rei, ele assume um governo já pronto, preparado, grande, estruturado, cheio de riquezas, ouro, prata, alimento, gado. Era um país forte, era um território imponente. Salomão, quando ele assume esse governo, ele assume um governo pronto, estabelecido. E quem sabe agora no seu lugar você esteja se perguntando, mas irmão, então Salomão teve vida fácil, afinal de contas ele recebeu tudo pronto. Mas nós vamos ver que mais difícil do que construir algo é manter isto de pé. Levantar as mãos e aceitar Jesus, eu costumo dizer que é a parte mais fácil de uma conversão, porque a pessoa está motivada por uma palavra que foi pregada, por um hino que foi cantado, mas o dia seguinte vem, e esse dia é o mais difícil da vida de alguém que se rende ao Senhor, porque levantar as mãos e dizer eu te amo Jesus é algo muito bonito, mas o dia seguinte vem, e com o dia seguinte vem as dívidas, vem a tristeza, vem a angústia, vem a solidão, vem o desânimo, e é nesses dias que nós vamos provar se realmente nós temos base para dar continuidade para aquilo que foi feito no dia anterior. Nessa noite, irmãos e irmãs, eu quero puxar na tua memória o primeiro dia que você conheceu Jesus. Eu quero puxar na sua memória nessa noite o primeiro culto que você participou. Alguém aqui consegue se lembrar disso comigo? O primeiro dia que você sentiu a presença de Jesus e chorou. Que dia bonito que foi. Não importa quem estivesse cantando, irmão, eu estava feliz porque eu estava ouvindo Jesus falar. Não importava quem estava pregando, o que importava é que Jesus estava falando comigo naquele culto. Mas o tempo passa e a gente vai tratando o culto como uma reunião qualquer. A gente vai tratando o culto como uma reunião entre amiguinhos, onde a gente só vai para ver um ao outro e nos esquecemos que nós só entramos aqui para ver Jesus, e porque Ele faz presente aqui, porque nós estamos presentes aqui. Aleluia! A rotina tem tomado conta de igrejas. Eu falo isso com propriedade de alguém que tem caminhado por aí levando esse evangelho. A rotina tem tomado conta que as pessoas hoje, elas já sabem a liturgia totalmente de um culto do início, meio ao fim. E às vezes ela chega atrasada porque ela sabe quem vai cantar no começo do culto e ela não quer ouvir essa pessoa. Isso faz parte da nossa realidade. Existem pessoas que hoje vão ouvir essa mensagem amanhã. Se tu perguntar o que foi pregado, ela não sabe te dizer, porque o corpo estava aqui, mas a mente só Jesus sabe onde vai estar. Quem ama, não ama apenas de corpo. Quem ama, ama de mente. Quem ama, ama de coração. Quem ama, ama com os lábios. Quem ama, ama com as mãos. Quem ama, ama com os pés. Quem ama, ama com a vida. Porque a vida, quando se ama alguém, ela é dada para essa pessoa. Jesus deu a vida dele por nós. Isso é a maior prova de amor nessa noite. Mas a rotina tem tomado conta de nós, aonde o cansaço é mais forte, o sono é mais forte, a preguiça é mais forte. Mas eu até venho, eu até entro, eu até sento na cadeira. Mas irmão e irmã, Jesus não quer isso de mim e de você. Ele quer que entremos aqui cansados, abatidos, angustiados, mas que demos um pulo, um salto forte, revigorante, querendo sair daqui totalmente transformado. Quantas pessoas entram num culto e saem da mesma maneira que entraram? Culpa de Jesus? Não, a Bíblia vai dizer que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A culpa é nossa. Nossa, porque entramos aqui já querendo pautar aquilo que será ocorrido em nossos cultos. E a Bíblia vai dizer que Jesus é especialista em surpreender o crente. A culpa é nossa. Totalmente minha e sua. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que buscar, encontrará. Aquele que abrir a porta, ele entrará. A atitude é minha e sua de abrir essa porta. A atitude é minha e sua de dar o primeiro passo. A atitude é minha e sua de dar o primeiro glória a Deus. A atitude é minha e sua de adorar o Senhor. A atitude... Irmãos e irmãs, eu estou cansado de reunião de obreiros, e vocês sabem muito bem isso. Os camaradas chegam até nós e dizem assim: olha, mas eu estava no culto. Eu me lembro que o meu líder, ele diz assim: se for para vir do jeito que você está vindo, nem vem, fica em casa. Quer um exemplo? Eu não sei se aqui acontece, na minha igreja acontece muito. Os irmãos estão lá fora e estão mais preocupados com o resultado do jogo de domingo do que com o que está acontecendo no culto.
Os irmãos vêm à igreja, eles estão mais preocupados com o que vão comer depois do culto e marcar o encontro de sair para passear do que prestar atenção naquilo que está acontecendo. Não, irmão, eu não estou pegando no teu pé. Não, irmão, eu não estou jogando uma indireta. Não, irmão, eu estou falando de algo que eu tenho medo que aconteça comigo. Porque crente está sendo enganado. Porque pensa que está só porque está aqui dentro. Será levado com Cristo no grande dia. E não basta só apenas estar aqui dentro. Tem que estar aqui dentro com a tua mente, com o teu coração, com a sua vida nesse lugar. Como se fosse o último dia, como se fosse o último momento, como se fosse o último culto, como se fosse a última história a ser escrita da tua vida. Salomão então é um rei imponente porque pegou o reinado pronto, porém ele dá seguimento. A história vai nos dizer que Salomão era um modelo de administração. As pessoas viajavam de vários lugares, de vários continentes, de vários países para irem até Israel e ver o modelo de administração de Salomão. As pessoas vêm, tanto é fato que no livro dos reis nós vamos ver que a rainha Maquida, a rainha de Sabá, viaja quilômetros e quilômetros da Etiópia para pensar, para aprender, para ver, para admirar a beleza de Israel e a grandeza do poder que havia sobre a vida de Salomão. Nós vamos ver que a história vai nos dizer que quando a rainha de Sabá entra no palácio de Salomão, ela se assusta, ela fica admirada com a grandeza que era aquele império. Afinal de contas, Salomão tinha muito dinheiro, tinha muita grandeza, tinha muita riqueza, um palácio feito de ouro e prata. A Bíblia vai nos dizer que ela fica com o queixo caído, parado na porta, irmãos e irmãs, com a beleza do reinado e do reino de Salomão. A rainha Maquida, então, feliz com estar na presença do rei Salomão, ela diz: olha, eu vim para ver e aprender com você sobre a administração. E eu estou tão feliz de estar aqui que eu te trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe especialistas, eu quero lhe entregar este presente. Salomão olha para aquela mulher e diz: fique com você, guarde para você. Tesoureiro, vem aqui, entra até a câmara e a recâmara e traga tudo em dobro do que essa mulher veio para me dar. Dê ouro a ela, dê prata a ela, porque ela veio para me dar algo, mas eu já tenho muito, eu quero dividir com ela. Se você ainda não entendeu, deixa eu te dizer, o nosso rei está aqui, não é Salomão. O nosso rei está aqui. E quando tu acha que está fazendo algo para ele, ele já está fazendo o dobro para mim e para você. Quando nós achamos que estamos trazendo algo a ele, ele já está dando o dobro para mim e para você. O ouro refere-se à glória de Deus. A prata, a redenção do homem. Agora ele era um escravo, mas hoje foi liberto. Enquanto nós achamos que estamos dando algo ao Senhor, Jesus já está dando o dobro para mim e para você nessa noite. Porque Jesus não é Salomão. Jesus é maior do que o rei Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42, vai nos dizer que um homem manso apareceu pelas terras áridas da Palestina, sem formosura, sem aparência, pobre, com as mãos calejadas de tanto trabalhar com seu pai. Este homem cresce e certo dia, indagado, ele estufa o peito e grita em alto bom som, dizendo: aqui está quem é maior, quem é melhor, quem é mais imponente, quem é mais poderoso do que o rei Salomão. Jesus não é Salomão, Jesus é melhor do que Salomão, Jesus é maior que Salomão. Se Salomão deu o dobro para a rainha de Sabá, Jesus nessa noite irá te dar o dobro daquilo que tu precisa. E não é ouro, não é prata, mas é a presença dele dentro de nós. Salomão era um rei respeitado. A Bíblia vai nos dizer que ele possuía 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E não pense você que ele tinha um encontro com cada uma delas. Não, muitas delas ele só viu uma vez na vida. Eram casamentos arranjados, pura política. Salomão então ele constrói um império tão forte, tão poderoso, que quando Salomão saía na rua, as pessoas dobravam o seu joelho e diziam: vida longa ao rei Salomão. Nunca houve, nunca vai haver, nunca existiu alguém tão poderoso como Salomão. Aquelas pessoas não conheceram, aquelas pessoas não sabem, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada aqui nessa noite por mim e por você, conhecemos alguém maior do que Salomão, conhecemos alguém mais poderoso do que Salomão, conhecemos alguém mais rico que Salomão, conhecemos alguém mais poderoso, mais forte, alguém que é melhor do que ele. Está aqui nessa noite, o nome dele é Jesus Cristo. Salomão era respeitado, saía na rua com 12.000 soldados de elite, e as pessoas respeitavam Salomão devido ao seu poder. Mas Salomão, segundo o escritor e autor de
o que realmente as pessoas sabiam ou queriam dizer sobre ele, o que as pessoas pensavam sobre o rei Salomão. A história então vai nos dizer que Salomão, certo dia, ele tira a sua coroa de rei, a sua capa de rei, ele desce do seu trono, veste uma roupa de pastor de ovelhas e desce até a cidade de Israel, até os lugares mais de difíceis acesso, para saber o que as pessoas pensavam sobre o rei Salomão. João vai nos dizer que certo dia Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou a sua coroa. Certo dia Jesus deixou os céus e disse: Pai, eu estou indo. Deixou a sua coroa, deixou o seu cetro, deixou a sua capa de rei e veio para as partes mais difíceis, de mais difíceis acessos. Desceu até este local para saber quem o ama de verdade e quem o quer de verdade. Salomão desce até Israel e ele descia com uma roupa agora de pastor de ovelhas. Ninguém sabia quem era ele, ninguém tinha ideia de quem era Salomão. Salomão desce até as ruas de Israel. Ele para alguém e diz: Ei, você sabe quem é o rei Salomão? Sei. O que tu acha dele? Ele é bom, é forte, é poderoso, é um grande rei. Ele para uma outra pessoa e diz: Tu conhece Salomão? Conheço. E o que tu acha dele? Ótimo rei, acerta nisso, erra naquilo, mas é um ótimo rei. Salomão, então, a história vai nos dizer que ele vai descendo para as partes mais pobres de Israel, até que ele chega no lugar baixo, onde havia um lagar. Lagar é onde se pisa ovelha, vinhos, onde se pisa vinhos, onde se pisa as uvas para a fabricação de vinho. Aquele vinho era o vinho a qual Salomão bebia junto com todo o seu império. E quando ele vai entrando neste lagar, algo chama a atenção de Salomão. Eu peço para que você olhe aqui para mim. Salomão, quando ele vai entrando naquele lagar, ele toma vista agora de algo maravilhoso a qual ele nunca tinha visto. Salomão, ao entrar naquele lagar, ele vê 7 torres levantadas, e em cima daquelas 7 torres havia um jovem em cima de cada uma delas, com um instrumento nas suas mãos de ouro, roupas brancas. Salomão nunca tinha visto aquilo. Salomão nunca tinha visto aquilo. Salomão vê aqueles homens em cima daquelas torres, com seus instrumentos na mão, vestes brancas. Salomão fica maravilhado com aquilo. Ao entrar naquele lagar, ele vê jovens vestidas de branco, pisando nas uvas para a fabricação do melhor vinho a qual ele bebia. Salomão, maravilhado com aquilo, ele olha e diz: Ei jovem, vem até aqui. Uma moça bonita, formosa, vestida de branco, vem até a direção de Salomão. Salomão olha para aquela moça e diz: Moça, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ao entrar neste lagar, eu vi algo que chamou a minha atenção. Eu vi 7 torres, e em cima dessas 7 torres havia um jovem em cima de cada uma delas, com uma trombeta nas mãos, feitas de ouro, e roupas de branco. Ei moça, o que é isso? Aquela moça olha para o pastor de ovelhas e diz: Pastor de ovelhas, aqueles homens estão em cima daquela torre, porque de lá eles conseguem ter uma visão maior de Israel. Mas por que eles precisam ter uma visão maior de Israel, pastor de ovelhas? É porque há uma promessa sobre nós aqui, que um dia o rei Salomão irá entrar por estas portas, e irá vir nos buscar para morar com ele. E quando ele entrar por estas portas, esses jovens trocarão as suas trombetas, irão tocar uma a uma para avisar que o rei Salomão está chegando aqui neste lugar. Você pode até não ter entendido, eu vou te explicar ainda maior, ainda melhor, de uma forma mais significativa. Jesus prometeu que ia vir e que ia voltar. Aleluia. As trombetas estão tocando, porque ele está vindo. Aleluia, glória a Deus. A sulamita olha para Salomão e diz: Pastor de ovelhas, há uma promessa de que o rei irá vir. Aquelas trombetas servem para tocar quando ele entrar neste lugar. Moça, eu preciso te fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Eu te observei por algum tempo e eu vi que mesmo pisando nas uvas, a tua roupa continua limpa. Me conta o seu segredo. Sulamita olha para o pastor de ovelhas e diz: Não há segredo nisso. É que todos os dias antes de trabalhar eu pego a minha veste, desço até o riacho, lavo ela, esfrego ela, deixo ela limpa para eu voltar para o meu trabalho. Porque segundo a história diz que quando o rei Salomão entrar, as trombetas irão tocar, e quando ele entrar neste lugar,
voltar, Ele quer ver-nos com a roupa branca para podermos ir morar com Ele. Não há santos neste lugar, não há perfeito neste lugar, mas há um riacho aqui onde nós podemos limpar a nossa roupa. Há um riacho aqui dentro dessa igreja onde nós podemos limpar as nossas vestes. Há um riacho aqui dentro deste lugar que nós podemos nos limpar, porque o amanhã vem e Jesus está próximo de voltar para nos buscar. Salomão olha para aquela moça e diz: é verdade? Ela diz: é verdade, a história diz isso, e eu me limpo todos os dias. As outras moças dão risada de mim, mas eu me limpo todos os dias, porque eu sei que o rei Salomão não mente, e se ele prometeu que iria vir, ele vai voltar. Salomão então tira sua roupa de pastor de ovelhas e diz: ei jovem, eu sou o rei Salomão, e por você ter dito isso, eu te deixo uma promessa. Eu irei voltar, moça, eu irei voltar para te buscar. Continue, permaneça, eu irei voltar, moça, e quando eu voltar, eu irei te levar para morar comigo. E não foi diferente com Jesus. Andou por essas terras. Muitos o viram, poucos acreditaram. Muitos o viram, poucos souberam que ele era Jesus. Muitos o viram, poucos deram crédito para a sua pregação. Montado no jumento, as pessoas deram risada dele. A sua cruz não tinha ouro, não tinha pedras preciosas, era uma cruz de espinhos. Um homem manso, sem formosura, sem beleza nenhuma, mas ele nos deixou uma promessa: eis que venho sem demora. Continue pisando no lugar, continue pisando nas uvas, porque eu venho, e quando eu voltar, eu quero te encontrar trabalhando. Eu quero começar a pregar neste momento. Até aqui foi uma introdução. Eu quero começar a pregar dizendo: poucos querem pisar em uvas, porque pisar em uvas quase ninguém vê. Ninguém vê as suas dores, ninguém vê a sua luta, ninguém vê a sua angústia. Pastores, ninguém vê o que os pastores fazem. Obreiros, poucos veem. Continue pisando em uvas, porque Jesus quer encontrar uma igreja que trabalhe, não uma igreja que dorme. Pisar em uvas poucos querem, porque isso não dá status, isso não dá ibope. Pisar em uvas é difícil porque quase ninguém vê, é cansativo, dói, mas continue pisando em uvas, porque o rei disse que iria voltar, e se ele disse que iria voltar, ele vai voltar, e ele quer nos encontrar pisando em uvas, ele quer nos encontrar trabalhando, ele quer nos encontrar fazendo algo para o teu reino. Nessa noite, irmãos e irmãs, ele quer nos ver pisando em uvas, ele quer nos ver adorando, ele quer nos ver glorificando, porque ele vai voltar e ele não quer encontrar uma igreja que dorme. Glória a Deus. Salomão disse: eu irei voltar, e aquela moça pisava nas uvas todos os dias. Salomão disse: eu vou voltar, e aquela mulher continua limpando a sua roupa no riacho. O Salomão disse: eu vou voltar, e aquela mulher continua trabalhando, mesmo todo mundo dizendo: para com isso, tu é doido, tu é maluco, faz isso não. E ela continuava trabalhando todos os dias no lugar. Não adianta apenas trabalhar, tem que trabalhar com qualidade. Aquela mulher trabalhava, mas em todo o tempo ela olhava para sua veste e dizia: se sujar eu vou limpar, porque aqui é feito o melhor vinho de toda a região. Trabalhar por trabalhar não é válido. O trabalho tem que ser feito com qualidade. O culto tem que ser feito com qualidade. A adoração tem que ser feita com qualidade. A oração tem que ser feita com qualidade. O evangelismo tem que ser feito com qualidade. A pregação tem que ser feita com qualidade. Fazer por fazer não é coisa com Deus. Fazer para fazer não é coisas com Deus. Mas fazer com qualidade, pisando na uva, sabendo que Jesus irá voltar para encontrar uma igreja que trabalha. Isso é reino de Deus. Salomão agora vem, não vestido mais como pastor de ovelha, mas agora vestido como rei. Coroa, capa, cetro, 12.000 soldados o cercando, rodeando. E Salomão vem entrando no lagar. Imagine comigo, eu já estou terminando. Ele passa debaixo da primeira torre, ele passa debaixo da segunda, ele passa debaixo da terceira, e aqueles jovens tocando, e aqueles jovens tocando, aqueles jovens tocando, as trombetas tocando, uma a uma, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E você me diz: irmão, o que você está querendo dizer com isso?
nós iríamos nos assustar com isso. As trombetas estão tocando porque o nosso Salomão, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está voltando. Aleluia, glória a Deus. As trombetas estão tocando uma a uma todos os dias. Tu liga a televisão, há uma trombeta tocando. Tu abre o jornal, há uma trombeta tocando. Tu liga a sua internet, há uma trombeta tocando. Jesus está voltando. Jesus está próximo. A sua vinda para este local, para nos retirar daqui, é verdadeira. Ele vem, e deixa eu te dizer, não há promessa maior da vida da igreja do que a vida de Jesus. Não há promessa de carro, não há promessa de casa, não há promessa de família que é maior do que a promessa da vinda do Filho do Homem para nos buscar. Jesus vem, e Jesus vem, e essa é a maior promessa, a maior alegria e a maior motivação da igreja reunida neste lugar. A nossa motivação não é porque é um culto de jovens, a nossa motivação não é porque é uma reunião, a nossa motivação é porque se nós estamos aqui, é porque estamos pisando em uva, e quem está pisando em uva terá um encontro com o seu rei. Salomão vem entrando e toca uma trombeta, toca a segunda, toca a terceira, toca a quarta, toca a quinta, toca a sexta. Na sétima trombeta, a sulamita se levanta e diz: o meu amado está próximo, o meu rei está chegando, vida longa ao meu rei, ele chegou, ele veio. Sulamita se levanta e com um sorriso no rosto ela diz: seja bem-vindo, ó amado meu. Sulamita se alegrou. Sulamita abre um sorriso. E eu tenho uma confissão para dizer para os irmãos. Eu não gostava muito de quando eu via pregações desse tipo da vida de Jesus. Porque as pessoas pregam colocando medo em nós. Eu cresci na igreja. As pessoas pregam a vida de Jesus colocando medo nas crianças, colocando medo nos adolescentes. E medo é diferente de temor. Temor é relacionado ao respeito, medo é medo. Ninguém pode ter medo do seu pai, alguém tem que ter temor, respeito. Ninguém pode ter medo de Jesus, temos que ter temor, respeito, reverência. As pessoas nos colocaram medo. As pessoas dizem: olha, Jesus vem, ei. Mas hoje eu entendo que não é para ter medo, porque é uma história de amor que está sendo concluída com a vida de Jesus. Uma história de amor entre Jesus e a sua igreja, onde há uma promessa e a concretização dela, onde há uma promessa e aquilo que ele prometeu está breve de acontecer, porque ele vem. Jesus, então, ele está breve para voltar, e deixa eu te dizer, ele quer encontrar uma igreja que esteja pisando em uvas. A sulamita então está pisando nas uvas, e ela diz: vinde a mim, ó amado meu, porque eu estou pisando em uvas, eu estou trabalhando, as minhas vestes estão brancas, eu me limpei, eu pedi perdão, eu me purifiquei. Quantas vidas não têm mais seguimento por falta de perdão? Quantos ministérios estão travados porque não há perdão? Quantos crentes já não são mais o mesmo por falta de perdão? Quantas vidas são destruídas porque não há perdão? Deixa eu te dizer, a boca perdoa, o olho não. Se tem um povo a qual não consegue perdoar, esse povo se chama crente. Não consegue perdoar. Se falar que perdoa, olha, desculpa, é 20%, 30%. Quer um exemplo? A oração do Pai Nosso diz: Senhor, perdoa os meus devedores. Perdoa-os. Perdoa-os. Mas nós perdoamos da boca para fora, porque os nossos olhos condenam. Nós falamos: eu te perdoo, mas quando o irmão passa, tu olha e na tua mente já vem aquilo que ele fez de errado. Mas nessa noite Jesus quer nos limpar de dentro para fora, mente, boca, ouvido, olhos. Jesus nessa noite quer nos limpar, porque não pode ter manchas nessa veste. Aquela mulher fica feliz com a vida de Jesus, da vida do seu Salomão, do seu rei. Ela fica feliz. E ela diz: a minha veste está branca, pode vir. Salomão então vem dizendo: tu está pronta? Estou. Então vinde a mim e vamos para o meu palácio real.